Capítulo 81 – O Centro de Treinamento. Félix nasceu em sua casa padrão recém-comprada, que tinha 2 andares e um porão. Félix gastou uma quantia bastante elevada na compra desta casa, uma vez que se situava no círculo interno da capital, onde se concentravam todos os centros, mercados e empresas. Ele preferiria gastar mais moedas para conseguir isso do que comprar uma casa barata na periferia da cidade e gastar mais tempo viajando para chegar ao círculo interno. Félix examinou a decoração básica da casa e deixou-a como está, sem alterar ou acrescentar nada. Ele preferia manter as coisas simples. Ele então saiu e trancou a porta, preferencialmente ir em direção ao escritório de administração dos jogos de supremacia. Quem quiser iniciar sua ascensão na plataforma SG deverá primeiro aprovar um contrato específico neste escritório. Um contato que apresentou todas as regras, termos, condições, recompensas e muito mais, durante a participação nos jogos. Um contrato totalmente conclusivo que foi modificado repetidas vezes durante 1 milhão de anos até que uma versão sólida sem uma única brecha fosse criada. Foi assim que os jogadores morreram na vida real se morreram em um jogo. No momento em que Félix persistir, sua vida estará vinculada às regras do SG. Consequentemente, se ele morresse em um jogo, sua consciência que estava ligada à rainha seria esmagada por ela sem piedade. Ninguém poderia escapar deste destino, nem mesmo o filho de um líder racial. A aliança continuou indo bem apenas devido às regras estritas que foram aplicadas pela rainha Ai. Depois de um tempo, Félix saiu da cabine flutuante e parou em frente ao escritório de administração de aparência única. Foi constituída por um edifício de 2 estruturas. O primeiro desenhado neste formato, em vidro branco, enquanto a outra estrutura era composta por vidro preto em formato de. Essas eram 2 letras da linguagem universal comum e chamadas S, G, em inglês, respectivamente. Em outras palavras, eram abreviaturas de jogos de supremacia. Félix digitou o edifício em forma, pois este era responsável por toda a papelada da filial SG do Reino de Alexandre. Ele passou pela fila de participantes que fizeram fila para participar dos Jogos Mortais, na esperança de mudar seu pobre destino e ficar rico. Afinal, se ganhasse um único jogo poderia desejar riqueza, e ela seria realizada. Contanto que estivesse dentro do razoável. Félix parou na frente da recepcionista e pediu educadamente uma consulta mais rápida. Senhor, o primeiro compromisso gratuito é daqui a 6 horas. Deseja reservá-lo? Ela disse profissionalmente com um leve sorriso. Sim, por favor, pagarei adiantado pelos serviços. Félix colocou sua pulseira no scanner e 100.000 SC foram deduzidos de sua conta bancária. Este foi apenas o pagamento pela assinatura do contrato, nada mais, nada menos. Esta taxa foi adicionada posteriormente para limitar o aumento do grande número de novatos. Obrigado, senhor, pela sua cooperação. Deseja esperar na sala normal ou na sala VIP? Ela perguntou. Nenhum dos dois, estou indo embora. Adeus. Félix imediatamente deu as costas e saiu rapidamente do prédio. Ele não era estúpido em perder 6 horas sem fazer nada além de pagar por bebidas e comidas caras. Ele prefere ir ao centro de treinamento e passar aquelas 6 horas praticando suas habilidades e criando novos métodos para usá-las de forma mais eficiente. Foi exatamente isso que ele fez. Após 20 minutos, o táxi flutuante parou em frente ao centro de treinamento, que parecia um ginásio de grande porte com 80 andares com janelas de vidro transparente, mostrando bloodliners lutando entre si ou praticando em máquinas, lembrando um pouco aqueles que Félix usou no centro de medição. Félix mudou suas roupas formais para uma roupa de treino com um estalar de dedos e caminhou até o centro de treinamento. Senhor, importa-se de considerar se juntar ao meu clube. Tem salas que possuem manequins de IA com dificuldade média. Além disso, nosso líder é um renomado bloodliner de primeiro estágio. Bonito, junte-se ao meu clube Diamante de Copas. Foi fundado por um grupo de beldades. Acredite em mim, você nunca se sentirá preguiçoso na presença delas.
Posso prometer-lhe um encontro se você decidir se juntar ao meu Limitless Club. Por favor, considere. Imediatamente depois que ele entrou, ele foi rendido por 3 lindas garotas cantando rapidamente, cada uma contando com suas próprias técnicas para roubar a atenção de seus concorrentes. Félix olhou para seus olhos nebulosos de cachorrinho e rejeitou firmemente o recrutamento. Não, obrigado. Sem esperar pela segunda rodada de assédio, ele se livrou de suas garras, indo em direção ao elevador. TSK, bastardo impotente. Um deles saiu irritado para caçar outras presas. Enquanto isso, a garota que lhe prometeu um encontro puxou um espelho de sua pulseira AP e tocou seu rosto suavemente enquanto murmurava. Como ele pode resistir à minha fofura? Desperdicei 200.000 SC modificando meu rosto. Hehe, seu rosto é tão falso que só um cego se apaixonaria por você. Talvez você devesse parar de prometer encontros a eles, você está assustando os recém-chegados. A última garota que estava ao lado dela zombou e foi embora, tentando procurar outro novato. Cima, sua vadia, estou farto de seus insultos. A menina não recuou, mas deu um passo adiante e jogou o espelho na cabeça de Cima. Bam! Ai! Cima gritou de dor depois que o espelho fez contato claro com seu couro cabeludo, fazendo com que um pequeno ferimento se abrisse logo acima de sua testa. Gotas de sangue começaram a escorrer lentamente da ferida pelas suas bochechas vermelhas. Sua vagabunda! Você pediu por isso! Cima gritou furiosamente e pulou sobre a garota, agarrando seus cabelos com violência. Claro, seu cabelo também não foi poupado de ser puxado e arrastado. Instantaneamente, a briga deles se transformou em uma briga acalorada entre os Bloodliners no primeiro andar e as prostitutas do lado de fora para assistir. Ninguém os separou ou se preocupou em relatar isso à equipe administrativa. Eles apenas ficaram boquiabertos com expressões obscenas para as duas garotas rasgando as roupas uma da outra com suas unhas afiadas. Félix, que indiretamente iniciou isso, não foi encontrado em lugar nenhum no primeiro andar, pois já pegou o elevador e chegou ao 21º andar. Desta vez, apenas 2 homens lhe perguntaram se ele queria ingressar educadamente em seus clubes. Félix os rejeitou com um aceno de cabeça, e depois eles o deixaram sozinho em paz. Suspiro, a competição pelos recém-chegados está realmente mais acirrada do que nunca. Félix suspirou de frustração por ter que lidar com as próximas dezenas de ofertas de requisitos, pois sabia que no centro de treinamento havia cerca de 35 clubes governando aqueles 80 andares. Antigamente, havia na verdade 80 clubes, cada um governando um andar, mas mais tarde foram anexados e devorados por clubes mais fortes ou fundidos com outros para defender o seu território de formação. Era assim que o centro de treinamento funcionava agora. Os fortes ganham mais andares para treinar e praticar, enquanto os fracos só podem ser expulsos do centro por falta de espaço. Afinal, havia apenas um centro de treinamento em toda a capital e não poderia abrigar todos os Bloodliners que desejassem treinar pacificamente. Este não era como outras empresas ou centros, onde bastava esperar na fila pela sua vez, mas um lugar onde um Bloodliner precisa ganhar seu ingresso lutando para abrir caminho pelos andares, e quanto mais alto ele subir, melhor será o resultado. Equipamentos de treinamento, salas e bonecos de IA que ele encontraria. Félix parou no 21º andar porque tinha certeza de que poderia vencer um Bloodliner aqui e ocupar seu lugar por direito, sem ter que passar pelas trilhas do clube para garantir uma vaga. Embora esses clubes dominassem os locais, eles não funcionavam em um sistema de ditadura, onde ou você se junta a eles ou desaparece. Na verdade, eles operam segundo uma regra: você quer treinar no chão? Simplesmente desafie um e tome seu lugar, ou passe por nossas trilhas e garanta um. Félix estava planejando seguir o caminho do desafio. Confiante, ele estalou os nós dos dedos com força enquanto caminhava pela barulhenta pista de treinamento. Quem quer ser um bom rapaz e me dar o seu lugar? Ele sorriu, enquanto provocava todos que estavam à sua vista. Fim do capítulo. Capítulo 82, Desafio do local de treinamento.
Infelizmente, ninguém prestou atenção a Félix ao seu desafio, eles simplesmente acompanharam seu treinamento ou conversando em voz alta com risadas e risadinhas lançadas aqui e ali. A ocorrência deles foi bastante explicada, que a cada dia havia pelo menos 10 Bloodliners vindo para desafiá-los. Eles deveriam agir chocados e surpresos cada vez que alguém fazia uma entrada. Ninguém tinha tempo ou esforço para isso, era muito melhor ignorar o desafiante e permanecer discreto para não ser escolhido e irritado. Assim, Félix ficou na frente da entrada com as propostas tremendas como um retardado. Sua existência foi totalmente ignorada. Sem perder um segundo, ele se virou e rapidamente subiu o elevador até o 22º andar. Ele não teve coragem de permanecer ali após sua entrada fracassada. Melhor tentar com um novo piso. No momento em que ele entrou no elevador, o barulhento 21º andar ficou em silêncio por alguns segundos e, do nada, gritos de celebração ressoaram estrondosamente. Porra, realmente trabalhei. Jun-In, seu gênio bastardo, essa sua ideia realmente vai nos ajudar a reduzir os desafios ao limite. Um jovem com penteado de galo vermelho proclamou com entusiasmo. Ó inferno! Na verdade, eles confiavam em uma técnica para controlar os desafios e não porque eram insensíveis às provocações. É verdade que ninguém ousará permanecer em nosso andar depois de ser evitado e ignorado dessa maneira. Vocês me dão muito crédito, estou simplesmente cansado dos desafios constantes. Porra, eles sempre me escolhem por algum motivo. Jun-In suspirou de confiança. Todos reviraram os olhos irritados com sua ignorância. Afinal, ele era um homem de 1,45 centímetro e cara de criança de 12 anos. Quem não presumiria que ele era o mais fraco com base em sua aparência? Mas Jun-In não queria mudar ou modificar sua personalidade, porque sempre dizia que ficava mais confortável assim, o que sinceramente era bastante assustador. Tudo bem, faremos mais alguns experimentos e se tudo estiver bem. Vamos esconder isso de outros clubes para não tirar vantagem disso. Um homem grande, com uma barba espessa e um martelo de madeira achatado no ombro sugerido. Sim, líder, de agora em diante só aceitaremos inscrições de clubes e os desafios serão ignorados. Uma linda senhora ruiva com unhas compridas vermelhas e afiadas acrescentadas friamente. AFF, todos gritaram em voz alta, afirmando a decisão do líder. Os clubes estavam usando um sistema de votação para decidir todas as decisões que afetavam, já que eram apenas um grupo de linhas de sangue aleatoriamente protegendo seus locais de treinamento, nada mais, nada menos. O líder não poderia ordená-los como se hospedassem em um exército. Toda decisão importante deve ser votada. Mesmo depois de entrar no elevador, a perplexidade ainda nublava o rosto de Félix. Ele não conseguia acreditar que sua provocação, que nunca lhe falhou antes, não conseguisse chamar a atenção de ninguém. Algo estranho está acontecendo naquele andar. É impossível que linhagens de sangue arrogantes e egocêntricas, que não conseguem lidar com um único insulto, simplesmente desapareçam. Cansativo. O elevador parou e a porta se abriu lentamente. Tanto faz, vamos tentar de novo. Se ainda assim não funcionar, significa simplesmente a terrível verdade de que idiotas arrogantes estão extintos nesta linha do tempo. Félix estremeceu com essa ideia terrível. Afinal, quem ele iria intimidar e saquear se não houvesse ninguém para ofendê-lo? Felizmente para ele, no momento em que entrou no chão lotado e repetiu sua provocação, o esperado silêncio da queda do alfinete tomou conta do chão. Uau! De repente, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo para ver quem ousava desafiá-los com uma afirmação tão corajosa. Félix ficou muito feliz ao ver seus olhares assassinos. É isso, minha provocação ainda é tão eficiente como sempre. Ele rapidamente adicionou uma provocação para irritá-los ainda mais. Ninguém. Não importa então, é melhor subir. Seu equipamento é lixo de qualquer maneira. Félix se virou planejando caminhar em direção ao elevador. Mas antes que ele desse um passo, um rugido repentino assaltou seus ouvidos. Onde diabos você pensa que vai depois de menosprezar meu chão desse jeito?
Você veio para desafiar, então é melhor você escolher rápido antes que eu quebre as regras e jogue você pela janela. Um homem enorme, parecido com um gigante, com ombros largos, cabeça careca e apenas uma orelha furada, ameaçou Félix com sua voz estrondosa. Isso mesmo, é melhor você ouvir o líder do Fire Saga Club, para não acabar no térreo quebrado como uma boneca. Um Bloodliner parecido com um macaco, com cabelos castanhos cobrindo todo o corpo e uma cauda longa e espessa e brincalhona, incitou Félix zombeteiramente enquanto estava pendurado no teto. Entendo, bem, eu escolho você então. Não quero treinar enquanto tenho sua cara feia perto de mim constantemente. Félix disparou um jab inesperadamente para o macaco estupefato que só queria beijar um pouco a bunda de seu chefe. Ele não sabia que Félix só precisava de uma pessoa para falar, para poder atingi-lo. Haha, qualquer um que insulte Monkey Lee é meu amigo. Se você conseguiu chutar esse macaco lambedor de botas deste chão, eu vou te pagar uma bebida linda. Uma linda mulher com longos cabelos rosa ondulados e penteado com rabo de cavalo prometeu a Félix um sorriso sedutor. O líder lançou-lhe um olhar de soslaio, mas não disse nada. Porra, não é justo Nora, passei meses te pedindo um encontro e você sempre me ignorou. Um homem bonito chorou injustamente. Você consegue vencer Monkey Lee? Nora perguntou com desdém. Tosse, deixa pra lá, é melhor dar em cima da Melody, o homem murmurou baixinho, ignorando totalmente Nora depois de ouvir seu ultimato. Félix olhou para Nora com interesse e pensou, que bônus, é melhor aquecer a cama recém-comprada esta noite. Hoje à noite, às 21 horas, no restaurante da viúva, encontre-me lá. Indiferente, ele deu-lhe apenas um olhar de lado e continuou olhando para o macaco pendurado no teto. Confiante, não é? Você deveria se concentrar primeiro em Monkey Lee. Ele é o segundo mais forte no chão depois do líder. Nora deu uma risadinha encantadora com a mão cobrindo a boca. O líder apenas continuou observando tudo se desenrolar silenciosamente, sem interferir nem um pouco. No entanto, seus olhos tinham um toque de tristeza ao ver Nora agindo dessa maneira. Rapaz, vou fazer você se arrepender de me escolher. Monkey Lee lançou a Félix um olhar gelado e de repente começou a pular de uma máquina para outra, indo em uma direção específica. Siga-me, usaremos meu quarto como arena. Sem mais delongas, Félix o perseguiu e logo depois foi seguido por todos no chão. Aqueles que estavam assistindo e até mesmo aqueles que estavam treinando em sua sala também vieram depois de ouvir sobre a promessa de Nora e de um novato desafiando o segundo Bloodliner mais forte de seu clube. Alguns segundos depois, Félix chegou à sala dos macacos e descobriu que a porta já estava aberta. Então, ele entrou com vigilância redobrada, sabendo que no momento em que entrasse na sala o desafio começaria oficialmente. Uau! Assim como ele presumiu, uma cauda enorme, atacando-o rapidamente na direção certa, deu-lhe as boas-vindas imediatamente após entrar na sala. Sem um único pingo de pânico em seu rosto, Félix se agachou com a cabeça inclinada para baixo, esquivando-se do rabo por uma pele de cabelo. Rachadura! A cauda espessa destruiu a parede depois de errar o alvo. Um ataque tão pesado poderia ter quebrado os ossos de Félix se caísse sobre ele, ou pelo menos o ferido gravemente. Félix aproveitou a incapacidade do macaco Lee de recuperar instantaneamente sua cauda, segurando-a com força com a mão direita. Ele rapidamente se levantou e jogou Monek Lee levemente no ar, enquanto simultaneamente preparava um chute redondo com força total de 180 graus, com o objetivo de acertar a cabeça de Monkey Lee depois que a gravidade o puxou para baixo. Não Tuog! Um som de esmagamento de crânios ecoou na sala depois que o chute 2800 BF de Félix fez contato direto com o rosto horrorizado de Monkey Lee. No entanto, isso não foi tudo, já que o chute de Félix foi tão forte que fez Monkey Lee voar para longe, quase quebrando a barreira do som. Estrondo! Seu corpo bateu direto no teto da sala, criando uma figura de macaco dentro dele. A sala era extremamente ampla, quase igual à do centro de medição. Assim, o corpo de Monkey Lee foi jogado para longe.
Irritado, Félix limpou com a mão os fios grossos da cauda com linhas pretas na testa. Ele não pode comprar fixação de fios e nos salvar dessa repulsa. Ele questionou irritado, mas ninguém respondeu. Aqueles que corriam para cá, na esperança de assistir a uma grande batalha ou a surra unilateral do macaco Lee, ficaram congelados em seus lugares, sem saber como reagir ao som de partir o coração do crânio de Lee sendo fraturado em pequenos pedaços e o seguinte som de seu corpo colidindo com a parede. Eles não viram exatamente o que aconteceu dentro da sala, já que a batalha não durou nem 2 segundos. Foi muito rápido, isso corta seus sentidos e os deixou sem palavras. Aquele que foi enterrado no teto era na verdade Monkey Lee, o segundo membro mais forte do clube, ou seus olhos estavam pregando peças neles. Eles se perguntaram. Fanbak. O corpo de Monkey Lee caiu do teto e se espatifou no chão, ficando ali imóvel. Depois de ver seu rosto bagunçado e ensanguentado, eles sentiram uma onda de emoções variadas assaltando suas mentes. Descrença, medo, motivação e inspiração. Cada Bloodliner tinha uma expressão diferente, enquanto trocavam de visão entre o corpo de Monkey Lee e Félix, que não parava de limpar as mãos dos cabelos da cauda nem por um segundo. Ele realmente não dava o mínimo para o caos violento que causava nas mentes daqueles Bloodliners. Fim do capítulo. Capítulo 83 para um versus, sem manequins de IA. Eles não sabiam em que porcentagem de integração ou estágio Félix estava para destruir Monkey Lee de maneira tão rápida e brutal. No entanto, eles sabiam que Monkey Lee era um Bloodliner de primeiro estágio de menor pureza, e para ele perder com um único ataque, eles sentiram que Félix era pelo menos um Bloodliner de pico de primeiro estágio ou superior. Isso explicou um pouco suas expressões variadas, já que alguns deles não conseguiram entender por que um Bloodliner tão forte foi feito em seu andar, onde seu verdadeiro lugar deveria ser pelo menos no 36º andar ou algo assim. Enquanto isso, alguns não se importaram nem um pouco em pensar nisso. Na verdade, sua expressão emocionante implicava que Félix provavelmente seria assediado por eles para se juntar ao Fire Saga Club e proteger seu andar da agressão de seus rivais. Como eles poderiam deixar de convidar um sangue tão forte que veio sozinho à sua porta, enquanto outros mais fracos que ele nunca piscaram para o seu recrutamento? Só imaginamos como eles reagiriam se descobrissem que Félix estava apenas com menor pureza. Satisfeita com a exibição de Félix, Nora sorriu agradavelmente enquanto caminhava em direção a ele com passos sedutores. Bonito, vista algo bonito esta noite. Ela tocou sua pulseira AP e continuou sussurrando suavemente em seus ouvidos. Adicionei meu ID de bate-papo aos seus contatos. Verifique-se de me ligar mais tarde. Ela então saiu pela matilha faminta de lobos que sempre a desejou, mas nunca a provou antes. Afinal, ela era a terceira linhagem mais forte deste andar, com a integração atingindo quase a menor pureza do primeiro estágio. E para eles desejarem ela sem ter forças para bater nela específica, era bastante vergonhoso, honestamente. Félix olhou para seu traseiro empinado e pensou, espero que Asna não acorde esta noite e me bloqueie. Sem esperar que o resto o martelasse com perguntas e indagações, Félix foi na direção ao cadáver de Monkey Lee, esperando jogá-lo para fora de seu quarto, para que quando ele revivesse 24 horas depois, não estaria perto dele. Embora morrer não fosse possível nas cidades e centros públicos, o centro de treinamento era um assunto completamente diferente. Aqui, todos corriam o risco de serem mortos por alguém. Assim, se alguém não estivesse confiante em sua força, era melhor reunir-se com uma clava para receber proteção. Caso contrário, ninguém daria no mínimo se ele fosse massacrado durante seu treinamento por um Bloodliner que estava tendo um dia ruim. Morrer fora dos jogos da supremacia pode não resultar em morte real, mas ainda assim, era preciso esperar 24 horas antes de reviver, sem falar no fato de ter que pagar uma multa pesada para reviver com sucesso. Portanto, morrer dentro da OVR não era realmente um resultado que qualquer Tom, Dick e Harry pudessem pagar. Feche a porta, Ia. Ele pediu. A sala aí seguiu suas ordens obedientemente e fechou-a na cara de todos.
No momento em que Félix venceu o desafio, o quarto passou a ser automaticamente dele. Sir Félix, qual plano de assinatura você deseja ter conosco, mensal ou anual? Ela perguntou. Anualmente, por favor. Isso custaria 200.000 SC. Bom, é mais barato que mensal, considerando 20.000 SC por mês. Félix assinou o contrato holográfico e pagou a assinatura. Na vida anterior, ele pagava mensalmente, pois não tinha confiança em suas forças para defender seu quarto dos desafios. Mas agora que ele brutalizou Monkey, o segundo mais forte do chão, a notícia se espalharia rapidamente, o que significava que apenas alguns iriam ousar e desafiá-lo. A menos que estivessem na segunda fase de substituição. Mas Félix não estava nem um pouco preocupado com eles, pois estavam concentrados principalmente nos andares superiores, onde existem melhores equipamentos e salas. Não era como se Félix temesse competir com eles ou algo assim, ele apenas queria evitar o assédio constante, pois sabia que a competição nos andares superiores era além de selvagem. Deve-se esperar pelo menos 5 desafios por dia. Às vezes, chegava até a 10 por dia. Por enquanto, Félix não estava nem um pouco interessado nisso. Ele só queria treinar suas habilidades em ambientes SG para remover sua ferrugem. Você conectou a sala à minha pulseira AP? Ele perguntou. Já foi feito, senhor. Félix agradeceu e bateu em sua pulseira, projetando uma interface de holograma, que mostrava uma centena de tipos diferentes de ambientes, mapas de jogos antigos e até lugares reais, como cidades, montanhas famosas, desertos e oceanos. Dentro da sala de treinamento, Félix poderia modificar ou adicionar qualquer coisa que quisesse, seja transformando-a em um deserto de 20 km² ou em uma cidade movimentada cheia de manequins de IA que lembravam humanos. Esta foi a razão pela qual entrar no centro de treinamento era necessário para qualquer Bloodliner. Afinal, ter a capacidade de criar qualquer cenário em que se quisesse treinar era bom demais para não lutar. Após 10 minutos de modificação constante, todo o ambiente da sala se transformou em uma selva com árvores imponentes de diferentes tipos, rios longos e largos dividindo a selva em 4 áreas e pântanos escondidos nas profundezas da selva. Félix realmente não pensou muito na criação do mapa. Ele simplesmente pegou um já feito e adicionou algumas modificações nele. Por favor, adicione 100 bonecos de IA com dificuldade difícil e coloque-os aleatoriamente no mapa. Félix ordenou enquanto se espreguiçava em cima de um galho de árvore. Sim, senhor, deseja que sua localização seja transmitida a cada 10 minutos ou apenas deixe como está? Faça isso, por favor, e pare o treinamento após 5 horas. Agora comece. Ele disse o último comando enquanto saltava de árvore em árvore rapidamente e com facilidade. Ele não utilizava o terreno, pois queria ficar em terrenos elevados para facilitar seu reconhecimento e também se esconder. Alguns minutos depois, ele encontrou 2 bonecos de IA em alerta, de costas um para o outro. Félix não emboscou imediatamente, mas se camuflou escondendo-se atrás das folhas da árvore, querendo primeiro vigiar a ação deles. No entanto, sua expressão ficou sombria instantaneamente depois de ver que um deles tinha um dedo na têmpora esquerda. Um suspiro claro de ativação de uma habilidade do tipo mental. Ele não sabia qual era e não planejava permanecer em sua posição para descobrir. Cada habilidade mental teve um efeito assustador, tanto no usuário quanto no alvo. Portanto, antes que o manequim pudesse ativá-lo, ele foi interrompido por seu aliado, que o empurrou para longe de uma bomba amarela clara que se aproximava. Félix estalou o dedo e se cobriu com uma névoa branca de sonolência, tentando bloquear a visão dos manequins. Ele pulou da árvore, caindo em queda livre enquanto jogava 2 bombas amarelas claras em seu alvo no ar. Os manequins no chão rolaram para frente reflexivamente, esquivando-se das bombas que se aproximavam sem sequer levantarem a cabeça. Puf, puf. As bombas explodiram atrás deles, deixando uma nuvem de névoa amarela clara. No entanto, antes que a névoa fosse levada pelo vento, Félix enviou mais 4 bombas, 2 da direita e 2 da esquerda.
Ele já alcançou o solo e estava a apenas 12 metros de distância deles. Os caminhos de retirada dos manequins foram completamente bloqueados. Atrás deles havia 2 nuvens de névoa ainda no ar, e mais 4 bombas vinham de ambas as direções, deixando-os apenas para avançar e se aproximar da aura de Félix. No entanto, a expressão dos manequins permaneceu composta como sempre, sem vacilar. Eles simplesmente permaneceram em suas posições, olhando com indiferença para as bombas que chegavam. Poucos momentos antes das bombas entrarem em contato com eles, uma esfera feita de folhas verdes de uma árvore os protegeu inteiramente, sem uma única abertura para o veneno vazar. As bombas explodiram na esfera, deixando uma grande nuvem de névoa os rendendo. O ataque de Félix foi totalmente negado por uma habilidade ativa defensiva Lives Sphere ***. No entanto, Félix sorriu com esta visão e se aproximou até entrar no raio de 8 metros. Ele então estalou o dedo e a aura branca retirou-se rapidamente através de seus poros, mudando instantaneamente para uma névoa amarela clara, explodindo de seu corpo até engolir ele e os 2 manequins dentro dele. Ainda assim, ele não parou, já que a esfera estava bloqueando o incentivo de afetar a luz. Então, ele fez o inesperado e agarrou uma pedra grande, lançando-a na esfera com sua força gigantesca. Uau! A rocha voou direto para a esfera, penetrando-a pela frente e saindo por trás sem um único grama de resistência. Uma pedra atirada com 2100 BF não era brincadeira. O movimento inesperado de Félix o recompensou mais do que ele pediu, já que o boneco de IA do tipo mental que estava dentro da esfera foi interrompido novamente ao ativar sua habilidade. Se Félix usasse aura ácida, a esfera poderia não ter sido corroída tão rapidamente, dando ao boneco os poucos segundos necessários para ativar sua habilidade. Para habilidades que demoravam para serem ativadas, elas eram principalmente habilidades finais. O mais forte do grupo. Checkmate. Félix sorriu quando viu uma névoa amarela clara entrar na esfera. Depois disso, foi um esforço fácil matá-los enquanto estavam paralisados. O estímulo paralisante pode ter uma cor amarelo claro, mas na verdade era quase transparente. Se alguém não prestasse muita atenção, nem perceberia se estava dentro da aura de Félix ou não. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com os manequins, já que um estava muito focado em tentar reativar sua habilidade enquanto o outro estava focado em reforçar a esfera. Após uma caçada bem-sucedida, Félix imediatamente deixou a área, já que o barulho da batalha provavelmente alertou todos os manequins que estavam perto deles. Além disso, sua localização logo seria transmitida a todos, então ele precisava estar constantemente em movimento para evitar ser rendido de todos os lugares. Félix nunca pensou em lutar contra Sandy uma vez, isso era simplesmente estúpido e arrogante. Não importava a dificuldade das IAs, ou quão forte e única fosse sua linhagem, uma habilidade ativa contra a qual ele não tinha defesa poderia matá-lo facilmente dentro de centenas de IAs. Afinal, eles só precisavam congelá-lo por um segundo e depois bombardeá-lo com todas as suas habilidades ofensivas. Félix tinha certeza de que sua defesa física não era suficiente para protegê-lo daquela salva. É por isso que se deve procurar sempre o caminho mais seguro para a vitória e não o mais arrojado. Após 5 horas de treinamento constante dentro da selva, Félix conseguiu matar 54 manequins entre 100, o que foi uma grande conquista considerando a curta duração que ele teve. Além disso, aqueles 100 manequins estavam todos mirando nele e não em um estilo de batalha livre para todos. Mas Félix ainda sentia que poderia ter feito melhor e matado todos eles por apenas 3 horas se ele tivesse a mesma forma de sua vida anterior. Um passo a passo, não há necessidade de pressa. Em breve removerei essa ferrugem e alcançarei minha melhor forma novamente. Félix disse calmamente enquanto caminhava em direção à porta, planejando encerrar o treinamento do dia. Sua nomeação para o escritório administrativo estava quase na hora certa. Sir Félix, deseja salvar essas modificações ou retornar à sala à sua forma básica novamente? A IA perguntou. Continue assim, ainda não terminei o treinamento neste formato.
Ele atendeu e saiu. Como você manda. Aia fechou a porta atrás dele, deixando cada vez mais a selva que tinha corpos ensanguentados por todo lado. Fim do capítulo. Capítulo 84. Assinatura do contrato SG. Inteiramente sair após a sala, Félix foi recebido com olhares e espiadas furtivas, ou olhares diretos e diretos. Ele ignorou aqueles olhares emocionados que todos lhe lançaram e foram direto para o elevador. Quanto mais ele se afastava deles, mais alto ficava a fofoca, o ponto de eles estavam conversando em voz alta quando ele entrou no elevador. Alguém sabe o nome dele? Um homem de cabelos extravagantes, disse o grupo em que ele fazia parte. Infelizmente, todos balançaram a cabeça, sem ter ideia de quem, por que e de onde Félix veio. Eles presumiram que ele era um visitante de outra cidade do reino, querendo passar algum tempo treinando aqui, ou apenas se mudou e planejava permanecer aqui por um longo tempo. A suposição deles baseava-se no fato de que Félix era um bloodliner de pico do primeiro estágio, e por ele ter tanta força, mas nunca ter aparecido antes no centro de treinamento, apenas os fez chegar a essas duas conclusões. Dito isto, eles não se importavam de onde ele veio e por quanto tempo ele planejava ficar no andar deles, a única coisa que importava para eles era tê-lo ingressando no clube para receber proteção extra quando um clube os desafiasse para o andar, governador. Infelizmente, eles não tinham ideia de que Félix não dava o mínimo para quem assumiria o comando da palavra. Contanto que vencesse os mais fortes do clube, ele sempre teria seu lugar garantido sem entrar nessas batalhas. Suspiro, espero que Nora fale de boa vontade sobre o nosso clube e o convide melhor. Hehe, entrei neste clube só por causa da beleza de Nora, então duvido que ele recusou-se ela o recrutador ativo. Um homem de aparência durão, com ossos longos e afiados saindo das articulações dos cotovelos, respondeu com certeza. Você também, mente. Achei que foi o único que entrou por causa da Nora. Alguém exclamou surpreso dentro da matilha. Que diabos, eu também. Não consigo dormir à noite sem ir ao clube pelo menos uma vez para vê-la. Acrescentou um homem alto e magro com uma expressão encantada. Tosse, entrei por causa da Melody. Um bufo violento veio de um homem que estava levantando 100 kg de peso em cada mão. Eu por causa de Beck. Porra, como eu gostaria de poder apalpar sua bunda empinada apenas uma vez. De repente, todos os homens presentes seguiram esse grupo e começaram a confessar seus motivos para ingressar no clube. Infelizmente para as meninas, nenhuma delas era adequada. As meninas saíram do salão de treinamento público e entraram em seus quartos, não querendo mais sujar os ouvidos com aqueles infelizes sem vergonha. Enquanto os homens conversavam em voz alta com rostos lascivos, uma voz rígida foi interrompida. Nenhum de vocês se juntou por causa da minha força. Os rostos de todos ficaram instantaneamente pretos depois de verem seu silencioso líder gigante estalando os nós dos dedos enquanto estava próximo à entrada. Claramente, bloqueando sua fuga. Suspiro, vocês são realmente imorais e desprezíveis por falarem sobre nossas irmãs assim. Detesto ser mencionado da mesma forma que vocês. Decepcionado, o homem de cabelos extravagantes não parava de balançar a cabeça, enquanto se aproximava do líder, tentando ficar ao lado dele, como um cão fiel. Pena que seu plano só piorou as coisas para ele, pois a mão do gigante agarrou sua cabeça e o levantou do chão sem esforço. Ai, YYYY. Meu crânio está sendo esmagado, líder. Coloque-me no chão, por favor. Ele gritou miseravelmente enquanto suas mãos tentavam ao máximo libertar sua cabeça. Infelizmente, a força de seu centavo não conseguia mover um único dedo. Você me toma por idiota, Liório. Eu estava te observando desde o começo, me gabando ruidosamente de que você tocou na bunda de Melody. Ousando até mesmo difamar suas irmãs agora. O líder levantou Liório até que ficassem cara a cara e ofereceu-lhe um sorriso caloroso. Deixe-me dar algo para me gabar mais tarde. Uau! Sem avisar, ele jogou Liório pela cabeça como uma bala de canhão pela janela aberta.
Todos sentiram um arrepio repentino na espinha ao ouvirem o grito de Liório, caindo do 22º andar. Fambaque! Um corpo caiu direto sobre um carro voador em movimento, quebrando totalmente a janela de vidro frontal e assustando o motorista, que estava cronometrando sua esposa com sua pulseira. O que foi aquele som de palmas, querido? Você está me traindo de novo na UVR. E você ainda se atreve a me encarar enquanto faz isso. Saia agora! Sua esposa louca e insegura imediatamente conectou o som esmagador a um som obsceno em sua mente, sem absolutamente nenhum bom senso. A semana inteira do pobre homem foi injustamente arruinada pelo comentário vulgar e arrogante de Liório. Ofendido, ele só poderia tentar pacificar sua esposa com os olhos lacrimejantes por causa dessa injustiça. No gabinete de administração do SG. Félix estava esperando pacientemente na sala por sua consulta. Poucos minutos depois, ele foi chamado mais cedo do que esperava, o que só significou que o Bloodliner que estava dentro da sala leu e assinou o contrato mais rápido do que o previsto. Félix caminhou sem pressa em direção ao elevador e clicou no botão do 4º andar. Alguns segundos depois, ele entrou no chão e bateu na terceira sala que ficava do seu lado direito. Entre, por favor, uma voz envelhecida respondeu à sua batida. Félix abriu a porta suavemente, não ousando agir sem educação na presença de um funcionário da SGA. Mesmo que este fosse apenas um ramo em um reino humano, Félix ainda precisava mostrar a atitude correta ao lidar com qualquer pessoa no círculo de governança da SGA, seja externo ou interno, para que ele não fosse impedido de entrar nos jogos com base em algum motivo idiota. Olá senhor, estou aqui para assinar o contrato de participação. Félix inclinou ligeiramente a cabeça e imediatamente disse seu propósito. Por favor, sente-se, filho primeiro. Os idosos ofereceram-se calorosamente após verem a abordagem respeitosa de Félix. Afinal, ninguém daria um tapa em uma pessoa sorridente. Obrigado, senhor. Félix sentou-se e esperou que o idoso lhe entregasse o contrato. Aqui você vai. O oficial enviou-lhe um contrato holográfico grosso que levaria horas para ser lido corretamente. Ele então acrescentou: você pode me perguntar sobre qualquer coisa que não entenda. Félix agradeceu a oferta, mas nem se preocupou em olhar o contrato, simplesmente pediu à rainha Ai que comparasse este contrato com o contrato público da SGA na base de dados. Após alguns segundos, ele recebeu a confirmação de que tudo estava exatamente igual. Então, ele assinou sem um pingo de hesitação. Ele confiava mais no julgamento da rainha do que no dele. O oficial abriu ligeiramente a boca, querendo dizer algo depois de ver a imprudência de Félix, mas fechou-a e pensou consigo mesmo: seja como for, é ainda melhor assim do que perder meu tempo por mais 6 horas explicando as mesmas coisas novamente. Bem-vindo aos Jogos da Supremacia, filho. Ele se levantou com um sorriso gentil e idoso e ofereceu um aperto de mão a Félix. Obrigado. Félix apertou sua mão com um sorriso e saiu da sala depois, não desperdiçando o tempo do mais velho lisonjeando-o desnecessariamente como a maioria dos linhadores de sangue que vieram antes dele. Eles sempre acreditaram que um dirigente da SGA poderia ajudá-los um pouco durante os jogos. Pena que ninguém participava dos jogos, exceto a imparcial rainha. Subornar o funcionário da SGA era apenas dar-lhes dinheiro e presentes de graça. Eles não recusariam o bom gesto, mas certamente desistiriam se solicitados a dar alguma margem de manobra durante os jogos. Boa sorte nos jogos, você vai precisar dela desesperadamente. Os idosos murmuraram baixinho enquanto olhavam para a porta fechada. Ele então chamou a recepcionista para marcar a próxima consulta. Só se poderia perguntar se ele desejava boa sorte a todos os Bloodliners que saíram de seu quarto ou não. Félix não voltou para sua casa ou centro de treinamento após sair do escritório. Em vez disso, ele foi a uma concessionária de carros voadores para comprar um para si. Pois era uma vergonha ter uma casa no bairro da capital sem veículo na garagem. Além disso, ele começou a ficar irritado ao andar de táxi flutuante sempre que precisava ir a algum lugar.
Portanto, Félix passou a meia hora seguinte navegando e testando carros, cada um com seu próprio estilo e preço. No final, ele comprou um carro voador elegante e escuro, que não era barato nem extravagante. Apenas um passeio casual que ofereceu tudo o que era necessário sem ser desprezado. A última coisa que ele queria era que um garoto novo rico da segunda geração arruinasse sua noite com Nora insultando seu carro. Depois de testá-lo pela cidade por uma hora, sua direção enferrujada ficou cada vez melhor, até que suas habilidades de direção selvagens de sua vida anterior ressurgiram novamente. Depois de se divertir, ele parou e voltou para casa para se preparar para a noite. 10 minutos mais tarde, Félix cantarolava alegremente no chuveiro, claramente de bom humor. Ele finalmente iria aliviar seu desejo superado que o consumia desde o momento em que ele renasceu. Ele se recusou a se tocar, não importa o que. Não porque ele pensasse que estava abaixo dele, mas sim por causa de Asna que podia ler suas memórias. Ele estava malditamente certo de que ela o assaria vivo depois de descobrir. Fale do diabo e ele chegará. Asna, que passava a maior parte do tempo dormindo, acordou com seu cantarolar delicioso. Ela sentiu o cheiro de sua felicidade como um tubarão faminto sentindo o cheiro de sangue a 1 quilômetro de distância. Como ele poderia ser feliz na presença dela? O nervo. Ah, meu querido Félix vai sair sem me acordar. Ela fez beicinho. Como você pode não me acordar durante um evento tão divertido? Imediatamente após ouvir sua maldita voz, Félix parou de cantarolar imediatamente com os lábios entreabertos, sem saber como responder às provocações dela. A única coisa que ele sentiu dentro do chuveiro quente foi uma frieza de arrepiar os ossos, como se estivesse no topo de uma montanha totalmente nu. Ele sabia que sua noite estava prestes a ser arruinada. Asna deu uma risadinha provocativa depois de ver o rosto inexpressivo de Félix, como se ele tivesse acabado de ouvir a notícia mais comovente de sua vida. Por que você está chateado? Eu também quero ver como vocês humanos fazem isso. Não posso fazer isso, ela perguntou, de mau humor. Asna, você tem muitas das minhas memórias, eu fiz isso com centenas de garotas lá. Você pode assistir o quanto quiser. Ele pediu com um olhar lamentável, como um cachorro sem teto, apenas me deixe sozinho esta noite. Por favor, ele realmente estava desesperado para transar para implorar a Asna assim. Félix prendeu a respiração, esperando que Asna não estivesse de mau humor e aceitasse seu pedido com maturidade. Infelizmente, isso não aconteceria tão cedo. Enquanto ela estivesse presa em sua consciência, seu modo mal-intencionado estaria sempre ativado. Não, eu quero assistir tudo ao vivo. Quem sabe eu posso até ajudar você a agradá-la. Asna rejeitou sua proposta com um sorriso brincalhão. Foda-se minha vida. Félix só conseguiu gritar de desespero ao perceber que a maior terceira roda do universo vivia dentro dele. E ela estava decidida a arruinar a noite dele com Nora. Fim do capítulo. Capítulo 85 – Encontro no restaurante Viúva. Depois de saber que Asna não iria embora sem suborno, Félix dobrou os ombros caídos. Apenas me diga o que você quer, para que possa me deixar em paz. Asna imediatamente expõe sua condição depois de ver Félix dar um passo para trás. Eu simplesmente quero que você me visite aqui. Ela o lembrou com um tom descontente, afinal, você já pode acessar sua consciência manualmente. Ela ficou esperando que Félix fizesse uma visita sozinho, mas sem sucesso. Ele nunca falou sobre isso, nunca se preocupou em pensar sobre isso. Ela realmente não aguentava mais. Ela preparou tantas técnicas e maneiras de seduzi-lo e assediá-lo, mas a idiota nunca se preocupou em dar uma olhada nela. O coração de Félix deu um pulo, mas ele ainda respondeu sem gaguejar, ah, sim. Esqueci totalmente da ativação manual, ele deu uma declaração sincera, eu estava esperando tolamente até atingir a pureza de origem para entrar automaticamente. Cética e um pouco cautelosa, Asna deliberadamente uma sobrancelha depois de perceber algo suspeito em sua resposta. Mas ela não pensou muito sobre isso.
Em sua mente, contanto que ele concordasse em entrar, ela o encantaria com sua beleza no momento em que seus olhos pousassem nela. Ah, então, ela bocejou e se cobriu com o cobertor. Cumpra sua promessa amanhã. Divirta-se com aquele patinho feio. Depois, ela cortou a conexão da mente dele. Félix suspirou de rompimento depois que ela saiu. De repente, ele perdeu a ansiedade por seu par depois de comparar a beleza de Asna com a de Nora. Assine, se eu mantive essa comparação injusta com todas as mulheres que conheço, realmente ficarei solteiro para sempre. Ele desligou a água e se enxugou com uma toalha, depois foi até o espelho e abriu uma loja de VR. Ele clicou no botão de roupas e examinou as diversas roupas masculinas dentro da galeria. Este não. Definitivamente não é este. Ele continuou rolando para baixo, enquanto de vez em quando ampliava uma roupa holográfica para verificar de perto, mas logo ele balançava a cabeça e continua a rolar. Depois de testar de 6 a 7 looks, ele decidiu optar por um look semi-formal. Ele comprou uma combinação da galeria e estalou o dedo. Instantaneamente depois, seu corpo ficou coberto de baixo para cima com a roupa desejada. Sapatos de couro preto, calças justas azuis marinho e uma camisa escura justa delineando seus músculos, sem paletó. Félix comentou seu novo visual e fez um leve aceno de cabeça em elogio. Ele então arregaçou as mangas da camisa até os cotovelos, expondo os antebraços. Agora está perfeito. Depois, ele clicou em maior que comprar menor que no menu e fechou a VR Shop após uma transferência bem-sucedida. Félix olhou para sua pulseira e descobriu que ainda faltavam 15 minutos para seu encontro. Assim, ele passou o tempo modificando seu penteado bagunçado para um diferente. No final, ele optou por um penteado suave e desbotado. Quanto à cor do cabelo, ele mudou para o verdadeiro, verde primavera com pontas roxas escuras. 8h55 da noite no restaurante da viúva. Félix enviou-se a uma mesa mal iluminada que ficou no centro do restaurante, rendeu por bolsas de mesas, cada uma ocupada por um casal. Nora estava sentada bem na frente dele. Ela veio usando um vestido vermelho justo que destacou seus atributos de maneira glamourosa. Além disso, com seu longo cabelo rosa ondulado e maquiagem leve que iluminava seus antigos olhos rubi e lábios finos, pode-se facilmente inferir que ela veio preparada para este encontro. Félix tinha que admitir que Nora era muito atraente quando comparada a outras mulheres, exceto Asna, é claro. No entanto, ele não sabia se isso era apenas o disfarce que ela usava para encantar os homens ou sua aparência real, e ele honestamente não se importava com isso. Esta era a OVR onde as pessoas deveriam libertar os seus desejos que na realidade eram regidos pela moral e pelas leis, e não um lugar onde se procurava o amor verdadeiro. Se alguém quisesse identificar seu gênero como unicórnio na OVR, ninguém o impediria. Isso fez com que as pessoas pudessem mudar de gênero livremente. Dito isto, era necessário primeiro pagar uma multa pesada para mudar de sexo. No entanto, aqueles desesperados pagariam num piscar de olhos, mesmo que precisassem que tomar um empréstimo. Resumindo, se alguém tentasse buscar o amor na OVR, ele só poderia culpar sua própria estupidez depois de ser pescado por um macho de 300 quilos, que pagou uma fortuna para parecer como um gentil loli. Félix bebeu sua taça de vinho e tomou um pequeno gole enquanto admirava a beleza de Nora, que sorria lindamente com seus lábios vermelhos. Nora, eu tenho que dizer, você realmente superou todas as mulheres no restaurante esta noite. Ele a elogiou com uma risada enquanto apontava os olhares de inveja que as meninas e os homens ao seu redor continuavam enviando. Divertida, Nora deu uma espiada e riu baixinho ao ver que ele estava certo. Eu discordo de você, acho que eles estão olhando para o seu belo rosto, não para mim. Ela retribuiu o elogio com sua própria lisonja. Ela então fez a ele a primeira pergunta que deveria ser feita no primeiro encontro na OVR. Na escala de 1 a 10, como você avalia a semelhança entre sua imagem real e sua persona de RV? Acho que 2, talvez até 3.
Félix respondeu casualmente. Nora surpreendentemente surpreendente. Ela presumiu que, com base na força de Félix, ele deveria ter uma formação muito boa, então não é necessário modificar muito seu rosto por segurança. Félix riu levemente ao ver seu rosto surpreso. Pikachu. Estou simplesmente com muito medo de ser assediado constantemente por mulheres se eu mudar para minha verdadeira face, só isso. Ele disse sinceramente. Sem palavras, Nora só conseguiu olhar em seus olhos sinceros, sem saber como responder à sua falta de vergonha. E você? Como você se escala? Félix perguntou a ela. Claro, 10 décimos, esta é minha verdadeira face. Nora respondeu com um beicinho irritado. Félix apenas olhou para ela com indiferença e disse, prove. Nora percebeu que Félix não acreditava em sua afirmação, mas não se preocupou com isso. Ela deu-lhe um sorriso vitorioso enquanto lhe mostrava uma imagem holográfica de seu verdadeiro eu. Concentrado, Félix semicerrou os olhos para a foto. De repente, ele ergueu a sobrancelha surpreso ao ver ela e o gigante líder do clube em uma foto com uma grande nave espacial ao fundo. Mas só para ter certeza, ele perguntou mentalmente, o Queen faça uma varredura completa na imagem e veja se há alguma modificação. Um segundo depois, a rainha respondeu que a imagem era real. Félix levantou a cabeça e piscou os olhos para Nora, que estava lhe dando um olhar de elogio, e disse enquanto apontava para o líder gigante. Qual é a sua relação com esse gorila? Nora lançou-lhe um olhar feio e o ameaçou. Não chame meu gentil irmão de gorila, para que ele não descubra e jogue você pela janela. Duvido que ele consiga. Ele riu. Você está dizendo que pode derrotar meu irmão? Só para sua informação, ele está a 1 légua de distância daquele macaco. Ela acrescentou irritada, a única razão pela qual ele está no 22º andar é porque está preocupado em me deixar sozinha. Félix riu dela depois de entender sua situação. Você provavelmente teve dificuldades com os homens devido à superproteção dele. Nora abaixou a cabeça de vergonha depois de ser descoberta. Não importa o quanto ela tentasse agir de forma charmosa e madura, seu irmão mais velho estava sempre observando-a de perto. Ela não conseguia nem agir livremente dentro da UVR, nem falar na vida real. No entanto, ela logo levantou a cabeça e disse coquetemente: Você não tem medo dele. Afinal, eu escapei para esse encontro, mas logo ele vai descobrir que eu realmente me encontrei com você, e ele não vai gostar nem um pouco. Ela acrescentou ridicularizando após lembrar o destino do último homem que a levou para um encontro sem sua aprovação. O último homem, que estava sentado em sua posição, teve suas joias destruídas na UVR, assim como no mundo real. Ela zombou. O que mais me envergonhou foi o fato de ele não ter lutado pela minha mão, mas se ajoelhado e implorado por perdão. Sua personalidade coquete instantaneamente mudou para uma arrogante e fria e perguntou a Félix enquanto apontava uma faca de manteiga para ele. Você vai me envergonhar na frente do meu irmão como o outro, ou me provar que é digno da minha companhia? Valioso. Valioso. Ela realmente não deveria ter usado essa palavra na presença de Félix. Infelizmente, já era tarde demais. Félix não lhe respondeu, ele apenas suspirou e se levantou ao ouvir sobre esses detalhes, o que honestamente arruinou seu apetite e seu desejo por ela. Ele tomou um último gole da taça de vinho e colocou-a sobre a mesa. Ele então chegou perto da confusa Nora e ergueu seu queixo com um dedo, fazendo-a olhar para o rosto dele que estava em processo de mudança para quase se parecer com seu rosto real. Nora, você me decepcionou muito esta noite. Ele sussurrou em seus ouvidos com um tom chateado, eu esperava uma boa noite um com o outro, que pode terminar com nós dois satisfeitos. Mas aqui está você falando sobre seu irmão mais velho quebrando as bolas dos homens, e eu envergonhando você na frente dele. Fascinada, Nora olhou para as fendas alargadas de Félix, que continuavam emitindo uma vibração hipnotizante sob a penumbra da mesa e só conseguia respirar pesadamente perto de seu rosto sem interrompê-lo. Temo que sua beleza e charme ainda sejam inadequados para eu provar meu valor para seu irmão ou qualquer pessoa nesse caso.
Ele deu a ela um sorriso frio e ordenou: então esqueça esta noite e não se aproxime de mim no clube de novo, ok? Sem esperar para ouvir a resposta dela, Félix se virou e foi embora, indo em direção à saída do restaurante. Cada passo que ele dava mudava seu rosto até que ele saísse pela porta com seu habitual olhar acima da média. Os olhos turvos de Nora nunca deixaram as costas de Félix, mesmo depois que ele saiu do restaurante. Até este ponto, ninguém no restaurante sabia o que aconteceu entre eles para terminar a noite tão cedo. Nora também era uma delas, ela ainda não tinha ideia de como ofendeu Félix. No entanto, a maneira como ele a tratou foi uma experiência totalmente nova em sua vida. Seu irmão superprotetor e os homens que tiveram coragem de se aproximar dela apenas a trataram como uma princesa. Principalmente depois de ver que sua beleza era real e não fabricada como 90% das mulheres da UVR. Na opinião deles, ela era uma guardiã e, para os guardiões, é preciso sempre tratá-los bem e satisfazer todos os seus desejos. Foi exatamente assim que Nora foi tratada durante toda a vida. No entanto, agora um malandro havia aparecido, um malandro que não dava a menor importância à sua beleza ou aos seus bons livros. Um ladino cujo rosto era mais encantador do que o dela, especialmente seus frios olhos violeta escuros como os de uma serpente. Ela não viu nada parecido com eles antes, e só de lembrar deles fez seus batimentos cardíacos dispararem e seu corpo esquentar. Ela não sabia porque seu corpo estava quente e não iria ficar sozinha no restaurante para descobrir. Ela também se levantou e saiu do restaurante com as bochechas vermelhas. Os casais não sabiam se era por vergonha, humilhação ou raiva por ter sido deixada sozinha. Mas depois que ela saiu, o garçom jurou que a cadeira dela estava um pouco úmida. Fim do capítulo. Capítulo 86, participando com identidade anônima. Depois de sair do restaurante, Félix pegou seu carro e voltou para casa irritado por perder tempo com uma causa perdida. Provar o mesmo. Ele zumbiu enquanto dirigia rapidamente pela estrada principal, em direção à sua casa. Ela honestamente pensou que era digno de tê-lo como usuário da linhagem primogenitor, curvando a cabeça para seu irmão para obter sua aprovação para sua mão. Ele riu ridicularizando sua fantasia absurda. Aos seus olhos, a única pessoa digna o suficiente para ele se esforçar tanto era uma garota que tinha a beleza de Asna e não sua personalidade de merda, como acontece com as outras mulheres. Esqueça. Eles nem seriam capazes de alcançá-lo, mesmo que ele retardasse o avanço de sua linhagem. No momento em que escolheu esse caminho, seu destino de encontrar uma mulher humana compatível com ele já estava condenado. Seu interesse amoroso ficou limitado a apenas algumas raças que merecessem estar ao seu lado em sua longa jornada. Quanto aos outros, para serem cruéis, eles eram apenas fardos. Foi por isso que Félix só descobriu uma mesa de cabeceira para aliviar o seu desejo, mas nunca um compromisso total. Além disso, Félix tinha muitas bilhões de segredos para esconder, então como ele deveria fazer isso enquanto estava em um relacionamento? Ele honestamente não queria mentir todos os dias para sua mulher. Um relacionamento tão tóxico que ele não queria. É melhor caçar em clubes ou bares e parar de se preocupar com aqueles tipos de mentalidade de princesa. Ele pensou mesmo enquanto estacionava o carro na garagem. Poucos minutos depois, Félix estava sentado na sala com uma perna acima da outra enquanto clicava em uma tela holográfica à sua frente com uma expressão séria. Depois de um tempo, ele terminou e chamou a rainha. Terminei de preencher o formulário de informações, você pode solicitar minha participação agora. Sir Félix, tem certeza de que deseja se inscrever usando uma pessoa anônima? Ela disse, sim, por favor, quero que todas as minhas informações privadas sejam bloqueadas para todos. Ele acenou com a cabeça e disse, além disso, atmosféricas que não aceitarei em entrevistas durante os jogos. Como desejar, Sr. Félix. Alguns segundos depois, ela informou que seu pedido havia sido aprovado com sucesso pela SGA. Sugiro que você releia as regras, senhor, se planeja entrar nos jogos agora.
Ela aconselhou com boas intenções. Obrigado, rainha, mas já estou familiarizado com eles, então não há necessidade. Ele sorriu. Tudo bem, senhor, boa sorte nos jogos. Félix acenou com a cabeça e abriu a interface do seu perfil. Ele continua rolando para baixo as informações básicas até parar em um maior que New Game Start. Parabéns por escolher o formato do veículo Rover Cars Def Race Corrente Game Mix Baton menor que. Um momento depois, uma combinação buscada das 3 cores tingiu o carro padrão, transformando-o em uma serpente de aparência dura com a mandíbula frontal aberta, pronta para devorar qualquer coisa. Satisfeito com isso, Félix não continuou mais misturando as cores, apenas clicou em salvar e fechou a interface bocejando com a mão cobrindo a boca. Depois de terminar tudo, ele imediatamente adormeceu. Amanhã seria um grande dia para ele. Ele testaria este carro em sua sala de treinamento usando um ambiente baseado no Solaria Planet para praticar completamente. Afinal, foi para isso que serviram aqueles 5 dias de preparação. Fim do capítulo. Capítulo 87 – Ambiente infernal do planeta Solaria. Na manhã seguinte, 9 horas da manhã. Félix estava tomando café da manhã em sua cozinha enquanto tinha o holograma do site SG em sua frente. Queen, por favor, insira essas palavras-chave na barra de pesquisa: bronze, prata, galáxia da Via Láctea, jogo Rover Car Def Race. Ele falou enquanto tomava café em uma caneca. Poucos momentos depois, a página oficial do SG foi resgatada por uma pequena lista que continha 6 jogos. Félix viu esses jogos e clicou naquele que vai começar 5 dias depois, que era aquele em que ele estava. Ocorreu fazer após isso, os detalhes públicos do jogo que estavam abertos a todos foram exibidos diante dele. Félix ignorou detalhes óbvios que já viu ontem e focou na lista de jogadores. Lista de jogadores. Maior que FireTorch _ 1544, Bronze Mid Tire vence 1, derrota 6. Para mais detalhes clique no nome. Maior que Magnificent Saint _ 544, Prata, nível inferior, vitórias 3, perdas 4. Para mais detalhes clique no nome. Maior que Santíssima Trindade _ 774, sem classificação, vitórias 0, derrotas 3. Para mais detalhes clique no nome. Maior que Visão Absoluta, Prata, nível intermediário, vitórias 5, derrotas 3. Para mais detalhes clique no nome. Maior que um pai de Landlord _ 6996, sem classificação, vitórias 0, derrotas 0. Para mais detalhes clique no nome. Maior que Ashwave _ 3478, bronze de nível inferior vence 0, derrotas 4. Para mais detalhes clique no nome. Maior que Mighty Monka _ 4555, sem classificação, vitórias 0, derrotas 2. Para mais detalhes clique no nome. Félix encontrou seu nome enterrado no meio da lista e clicou nele. Em seguida, ele foi transferido para seu perfil aberto a todos. Depois de ver que tudo estava igual a ontem, ele se sentiu satisfeito. Nunca se poderia ficar muito paranoico em casos ligados a situações de vida ou morte. Então Félix teve que verificar novamente para relaxar. É melhor procurar aqueles que podem ser uma ameaça no jogo. Félix olhou a hora e descobriu que ainda era cedo para ir ao centro de treinamento, então decidiu marcar os jogadores que poderiam se tornar variáveis. Embora este jogo tenha tido a maioria dos jogadores na classificação bronze ou novos sem classificação como Félix, ele ainda precisa ter cuidado ao lidar com eles. Um deles pode ser uma fera na direção e ter tido sorte neste jogo. Como esperado, sua exploração teve sucesso depois de descobrir que um concorrente, que atende pelo nome de Zwind _ 1664, já havia vencido em um formato de corrida de veículos. Mesmo que o jogo não seja o mesmo, ainda assim é melhor eu ter minha guarda contra ele. Félix fechou a tela holográfica e lavou a louça do café da manhã.
Apesar de não precisar comer ou lavar a louça na UVR, ele ainda prefere fazê-lo, pois dá uma sensação melhor de realismo. 20 minutos depois, ele vestiu sua roupa de treino e dirigiu em direção ao centro de treinamento. Félix ficou parado no canto do elevador com indiferença, enquanto ao lado dele estava surpreendentemente Nora. Ela continuou espiando ele a cada 2 segundos com as bochechas vermelhas. Beck, que estava no elevador com eles, ficava olhando para frente e para trás entre Félix e Nora com um dedo apoiado nos lábios. Aconteceu alguma coisa durante o encontro de ontem à noite. Eu preciso descobrir. Meus sentidos de fofoca estão formigando. Ela pensou consigo mesma enquanto continuava a olhar para aqueles dois. Abruptamente, ela saiu de seu canto e ficou na frente de Félix. Ela levantou ligeiramente a cabeça, olhando nos olhos dele, e ofereceu um lindo sorriso. Qual é o seu nome, lindo? Ela perguntou. Félix abaixou a cabeça e sorriu educadamente para aquela garota baixinha e peituda. Félix, prazer em conhecer você, irmã. Beck ofereceu sua mão bronzeada para um aperto de mão e se apresentou calorosamente. Eu sou Beck Melliford, prazer em conhecê-la também. Félix apertou a mão dela e assentiu educadamente. Nora espiou a interação deles e se sentiu bastante desconfortável com isso. Mas ela só poderia enterrar esse sentimento e agir desinteressadamente com eles, brincando com o cabelo de forma suspeita e olhando para o teto do elevador. Beck vislumbrou suas ações sem palavras. Garota, você pode intensificar um pouco sua atuação. Você está se envergonhando. Enquanto isso, Félix nem se preocupou em olhar para Nora. Ele a tratou como o ar no elevador. Ele estava falando sério sobre o que disse a ela no encontro deles. Alguns momentos depois, chegaram ao 22º andar e entraram. Vejo você mais tarde, Beck. Félix acenou com a mão com um leve sorriso e caminhou na frente deles em direção ao seu quarto. Beck o perseguiu rapidamente e tocou sua pulseira. Ela então voltou para Nora, que estava olhando fixamente para ela por algum motivo. Félix ouviu a notificação de que um novo ID havia sido adicionado aos seus contatos do UVR Chat e continuou caminhando em direção ao seu quarto despreocupado. Agora não era hora de flertar, mas de focar em seu próximo jogo. Félix deve acertar os próximos 4 jogos de colocação para ser colocado imediatamente no nível prata máximo. Do contrário, ele levaria muito tempo para passar do bronze para a prata e não para o ouro, já que havia um intervalo de 2 meses após cada jogo. Esta regra foi acrescentada no momento em que a participação se tornou um assunto público. Simplesmente porque milhões de novos jogadores entravam nos jogos todos os dias e, sem esse tipo de limitação, a plataforma se destruiria por não ser capaz de lidar com os jogos de spam dos jogadores todos os dias. A rainha, com seu gigantesco poder de processamento, ainda não conseguiria lidar com todos esses dados ao mesmo tempo. Além disso, os jogos inundavam a plataforma confundindo os espectadores sobre qual deles era bom assistir. Mais importante ainda, a aliança não tinha um número infinito de prêmios para recompensar esse número enorme. Portanto, esta regra era obrigatória para manter a estabilidade da plataforma. Caramba, enquanto falamos, o comitê de regras da SGA estava procurando uma maneira de aumentar a duração sem ofender os jogadores hardcore, que tentam subir na classificação o mais rápido que podem. Depois de algumas horas, Félix modificou com sucesso seu quarto para ter uma pista de corrida dentro do ambiente do planeta Solaria. Toda a sala se transformou numa fornalha com um calor superior a 58 graus Celsius, devido aos 3 sóis acima da sala. Félix replicou exatamente tudo pelo que o planeta Solaria era conhecido em sua pista de corrida, desde sóis enormes, terra rachada e desfiladeiros profundos até desertos e até vulcões. Ele fez isso porque os detalhes do jogo mencionavam apenas o planeta e não o ambiente exato. Então ele teve que improvisar e misturar tudo para ter um exercício completo. Félix enxugou as mãos suadas com uma toalha e entrou no carro que mais parecia um forno naquele calor infernal.
No momento em que se sentou no banco de couro, ele gritou de dor e pulou para fora do carro com fumaça subindo de sua bunda. Porra, minha bunda estaria cozida antes mesmo do jogo começar. Irritado, ele estalou o dedo rapidamente e as marcas de queimadura em sua bunda foram curadas. Após fazer isso, ele reabriu a interface de customização e clicou no interior de seu carro. Em seguida, ele pressionou os assentos de couro padrão e os substituiu por outros absorventes de calor. Mas ele não parou por aí, pois sentiu que o interior do carro estava muito abafado. Assim, ele atualizou o ar-condicionado do carro para facilitar um pouco a respiração por dentro. Tudo bem, essas pequenas modificações provavelmente passarão facilmente pela verificação de rebalanceamento. Ele disse casualmente enquanto pressionava maior que salvar menor que. Instantaneamente, os bancos interiores do carro foram alterados para bancos de couro azul gelo. Felix sentou-se neles e sua bunda foi recebida com uma frieza que aliviou sua expressão tensa. Ele então fechou a porta e ativou o ar-condicionado atualizado que não decepcionou suas expectativas, pois a atmosfera abafada do carro foi substituída por calor. Ah, que bênção! Felix exalou confortavelmente enquanto usava o cinto de segurança. Depois de verificar tudo, ele acenou com a cabeça satisfeito e ligou o motor. Momentaneamente depois, o carro pairou ligeiramente acima do solo sem emitir um único som. Afinal, o carro flutuante dependia de tecnologia antigravidade para voar, em vez de usar vários propulsores na parte inferior para levantá-lo. Havia apenas 2 propulsores, e eles ficavam na parte traseira do carro, responsáveis pela sua aceleração. Dito isto, o carro só conseguia atingir no máximo 100 metros acima do solo. Qualquer valor mais alto e a tecnologia antigravidade se tornaria nula, forçando o carro a cair para a faixa correta. Felix agarrou o volante que lembrava a manche de um avião e levou-o levemente em sua direção. O carro voador respondeu simultaneamente e subiu mais alto. Felix sorriu enquanto pressionava o acelerador até o limite. Uau! O som do vento pôde ser ouvido enquanto o carro voador de Felix se afastava, deixando apenas uma nuvem de poeira marrom atrás dele. Fim do capítulo. Capítulo 88, Nora e Asna. Felix passou as 12 horas seguintes dando voltas contínuas na pista. A primeira vez foi de aquecimento, mas depois disso ele adicionou 50 IA para correr com ele, assim como a quantidade de jogadores. Ele queria colocar a IA na dificuldade extrema para tornar a corrida um inferno, mas infelizmente apenas os andares superiores tinham esse tipo de bonecos de IA avançados. Então ele teve que se contentar com dificuldades difíceis. Porém, eles ainda fizeram uma corrida quase impossível de vencer para Felix, já que todos se uniram contra ele no momento em que a corrida começou. Felix, depois de levar uma surra nas primeiras horas sem ter como resistir à salvação de habilidades e veículos que o atacavam, desistiu e retornou a corrida ao cenário normal, que era gratuito para todos. Sua arrogância foi rapidamente contida e decidiu correr obedientemente como esperado. Assim, nas horas seguintes foram gastas em encontrar maneiras únicas de aproveitar as vantagens dos 4 lançadores que ele adicionou ao seu carro usando suas habilidades. Alguns funcionaram bem, enquanto outros falharam completamente e fizeram com que ele perdesse algumas corridas. Foi assim que foi o primeiro dia de treinos, algumas vitórias, algumas derrotas. Mas Felix nunca se preocupou com essa instabilidade, pois ainda tinha mais 4 dias para resolver as coisas. Felix saiu do centro de treinamento e caminhou em direção ao carro estacionado enquanto girava a chave no dedo com uma atitude relaxada. No entanto, ele logo suspirou desamparado ao ver Nora encostada na porta do carro, impedindo-o de entrar no banco do motorista. Se ao menos as habilidades pudessem ser usadas em público, ele teria paralisado e ido embora. Infelizmente, ele só conseguiu olhar para ela com indiferença, esperando que ela entendesse a situação e fosse embora. Nora estremeceu suavemente com seu olhar frio e abriu as coxas uma na outra. Felix observou seu comportamento estranho e imediatamente entendeu seu tipo. Ele então sorriu levemente e pensou:
Eu poderia muito bem domesticá-la quando estiver livre, mas por enquanto, ela só pode conter seu desejo até que eu lide com minhas prioridades. Félix avançou passo a passo até ficar cara a cara com Nora. Ele dirigiu diretamente nos olhos dela, mas ela continuou evitando fazer contato visual com ele. Você vai me deixar entrar no meu carro ou devo chamar os policiais para levá-lo embora? Félix ameaçou friamente. Nora respirou com dificuldade pelos lábios entreabertos depois de ouvir sua voz fria. Ela queria repetir, mas não conseguia dizer nada, pois seus pensamentos estavam uma bagunça completa. O que está acontecendo comigo? Por que fico excitado cada vez que ele me trata mal? É só por causa dele ou sempre fui assim? Infelizmente para ela, Félix não teve tempo de esperar até que ela descobrisse seu verdadeiro eu. Ele apertou suas bochechas até que seus lábios vermelhos e carnudos parecessem uma boca de baiacu e ordenou friamente: seja uma boa menina e divirta-se ao lado. Não bloqueie meu caminho. Sem palavras, ele imediatamente soltou as bochechas de Nora ao ver que os olhos dela estavam prestes a rolar para trás. Alto. Um gemido suave e inesperado escapou dos lábios entreabertos de Nora, enquanto ela deslizava no chão e se sentava com as pernas tremendo de vez em quando. Já. Inferno, eu quase não fiz nada. Félix olhou para suas pernas trêmulas, intrigado com sua sensibilidade. Em sua vida anterior, ele lidou com algumas garotas como o tipo dela, mas todas elas precisavam de mais do que ele fez para gozar. Tanto faz, eu vou lidar com ela depois do jogo. Ele pensou uma última vez enquanto a princesa a carregava para o centro de treinamento. Depois de colocá-la perto da porta do centro, ele instruiu a rainha a desconectá-la. A rainha aí verificou sua condição e descobriu que ela estaria ameaçada de agressões se permanecesse na UVR em tal condição. Então ela ativou o protocolo de logout de emergência. Depois de vê-la se desintegrar em partículas de luz, Félix limpou a mão pegajosa e molhada que acidentalmente tocou sua coxa e voltou para o carro. No momento em que ele se sentou no banco do motorista, esses pensamentos perturbadores foram completamente arrancados de sua cabeça. A única coisa que ele deveria estar pensando agora era em como ganhar o jogo. Nada mais nada menos. Infelizmente, isso parecia um desejo muito grande hoje, pois ele lembrou que outra megera estava esperando por sua visita hoje. Uma megera, muito mais perigosa que a obediente Nora. Félix teve que ter controle total de suas emoções e reações corporais depois de ver a beleza sobrenatural de Asna. Caso contrário, ele nunca ouviria o fim disso. Dentro do lago da consciência. Félix levantou-se enquanto massageava as têmporas para aliviar a tontura que sempre acompanha depois de entrar neste lugar. Alguns segundos depois, ele começou a se mover em direção à mansão de névoa. Ele não esperou que Asna o obrigasse a entrar, em vez disso, preferiu fazê-lo enquanto ela ainda dormia. Para que ele pudesse aumentar sua imunidade uma última vez antes do encontro fatídico. Depois de entrar pelo portão, viu que a cama ainda estava na mesma posição. No entanto, Asna não estava pensando nisso. Antes que ele pudesse exclamar com seu plano arruinado, um abraço repentino o cumprimentou por trás. Ah, o toque das pessoas. Nunca senti isso desde o momento em que fui selado. Asna murmurou baixinho enquanto abraçava Félix com os olhos fechados de contentamento. Os batimentos cardíacos de Félix aceleraram um pouco, mas ele rapidamente suprimiu suas emoções ao limite para impedi-las de aumentar ainda mais. Ele então relaxou os músculos rígidos e gostou do abraço dela também. Para uma beleza de tirar o fôlego como Asna abraçá-lo por vontade própria, era realmente uma chance que não deveria ser desperdiçada. E assim, os dois se concentram na mesma posição por alguns minutos sem dizer uma única palavra para quebrar essa atmosfera. De repente, Asna abriu os olhos fechados, expondo um brilho astuto. O passo inicial correu bem. Agora só preciso virar a cabeça dele devagar e olhar nos olhos dele, e ele será meu. Asna fez exatamente como planejou. Ela primeiro rompeu o abraço e segurou o pescoço de Félix entre os dedos longos e pálidos.
Então ela virou a cabeça suavemente para encará-la enquanto exibia o sorriso mais encantador que conseguiu. No entanto, isso foi até onde seu plano a levou. Assim como, imediatamente após Félix encará-la, ele esmagou seu coração e arrogância com apenas uma frase que praticou milhares de vezes apenas para este momento. Eu já vi melhor. Fim do capítulo. Capítulo 89. A vitória de Félix, mas a que custo? Asna quase cuspiu sangue em seu rosto depois de ouvi-lo menosprezar sua beleza a tal ponto. Ela nunca esperou, nem em 1 milhão de anos, receber uma consequência tão indiferente à sua beleza da qualidade que se orgulhava. Ela olhou para seu leve sorriso presunçoso e não queria nada mais do que bater em seu rosto com o cotovelo. No entanto, ela suprimiu sua raiva e continuou seu plano. Se ele pensasse que isso era tudo ou que ela tinha no bolso, estaria completamente enganado. De repente, ela se sentiu tonta e se apoiou no corpo dele. Ela deitou a cabeça em seu peito e começou a respirar suavemente com as bochechas cortadas. Félix pegou entre os braços e disse irritado: "Eu sei o que você está fazendo, Asna, mas você pode parar agora. Você não será capaz de me encantar, não importa o que aconteça." Ele olhou para os escolhidos trêmulos dela com um sorriso caloroso e disse: "Afinal, sua idade é de 20 milhões de anos ou mais." Asna congelou imediatamente em seus braços como se um choque elétrico percorresse seu corpo depois de ouvi-lo mencionar sua maldita idade. Mas Félix não parou de bater nela onde dói, ao acrescentar um tom desanimado: "Para realmente tentar seduzir um garoto de 17 anos enquanto você é tão velho quanto o universo. Você realmente me faz desprezar você, Asna." Ele deu uma tapinha gentil nos ombros rígidos dela e prometeu: "Não se preocupe, isso não afetará nossa parceria. Afinal, todo mundo tem falhas." Depois de ver que ela não respondia a nada, nem às suas palavras nem ao seu toque, ele carregou seu corpo rígido e a colocou na cama. Ele removeu o cobertor até que apenas o rosto inexpressivo dela ficou exposto. Depois, ele se agachou perto do rosto dela e estalou carinhosamente o nariz dela com o dedo. "Foi bom finalmente ver você, Asna. Mesmo que eu esperasse uma velha bruxa, devo dizer." Ele parou um pouco quando viu que um pequeno brilho ainda queimava em seus olhos. Ele ofereceu o sorriso mais caloroso que conseguiu e disse: "Minhas expectativas não estavam erradas." O último brilho de Asna morreu instantaneamente com seu comentário brutal. Ela apenas continua deitada na cama imóvel com os olhos amarelados escurecidos. Félix fechou as ordens com 2 dedos como se estivesse fazendo isso com um cadáver. Então, ele saiu da consciência com um sorriso satisfeito no rosto. Nesta batalha, ele saiu vitorioso sobre Asna. Todos os seus preparativos e construção de defesa foram para este momento. Ele queria destruir completamente qualquer tentativa futura de Asna contra ele. Ele não queria ser provocado e assediado cada vez que visitava sua consciência. Inferno, se ele não fosse tão severo com ela, na próxima vez que ele a visitasse, Asna provavelmente o receberia usando lingerie sexy em sua cama para seduzi-lo e manipulá-lo. Deus sabe quanto tempo sua racionalidade duraria antes que seu instinto primitivo assumisse o controle e o forçasse a fazer coisas das quais se arrependeria. Mas agora ela não ousaria mais fazer isso depois de ser chamada de avó que estava tentando seduzir uma criança. Félix queria ter uma conversa normal com ela, mas isso não aconteceria se ela continuasse fazendo aquelas travessuras. Então, a única solução era atingir impiedosamente sua beleza mais preciosa até que ela questionasse a masculinidade dele ou que sua beleza perfeita tivesse algum defeito. Ainda assim, mencionar sua verdadeira idade foi uma atitude salgada da qual ele não se orgulhava. Infelizmente, o que está feito está feito. Félix só esperava que valesse a pena. 4 dias se passaram rapidamente, enquanto Félix os gastava inteiramente fazendo apenas uma coisa, que era praticar em seu quarto até cair exausto no chão. Enquanto isso, Nora sempre tentava puxar conversa seguindo-o por toda parte como um cachorrinho.
Mas Félix ignorou todas as suas tentativas e até bloqueou seu bate-papo de identificação depois de receber spam com suas mensagens. Os métodos extremos de Nora para abordar Félix começaram a levantar alguns rumores estranhos no chão. Os homens acreditaram que Félix a matou e pararam de se preocupar com ela. Enquanto as meninas fofocavam que Nora se apaixonou por Félix, mas ele não estava interessado nela. O único no clube que tinha opinião diferente sobre essa farsa era o líder gigante, irmão de Nora. Ele acreditava que sua querida irmã foi intimidada por Félix e que deveria quebrar suas joias para dar o exemplo aos outros no clube. Infelizmente, ele nunca encontrou uma boa chance de confrontar Félix sem parecer um valentão. Afinal, ele era um linhador de sangue no pico do estágio 2, enquanto Félix era considerado no pico do estágio 1 em sua opinião. Os dias se passaram e ele continuou observando sua irmã seguindo Félix por toda parte como sua empregada, sem poder fazer nada a respeito. Só se podia imaginar a raiva dentro dele atualmente, simplesmente esperando o dia em que explodiria em Félix, sem se importar com as consequências. Esse dia se aproximava, pois só faltava o pavio para acender o gigante. Enquanto isso, Asna cortou completamente a conexão entre eles e nunca mais falou. Félix esperava isso dela. Seria estranho se ela não fizesse algum tipo de birra depois que ele a trouxe para a sujeira de seu assento de alta superioridade. Mas, no momento, ele não se importava se ela permanecesse offline, já que ele já havia alcançado 100% de aprimoramento de afinidade há muito tempo, enquanto sua integração de linhagem havia chegado a um beco sem saída depois de não encontrar nenhuma essência de Jarmungand nas linhagens anteriores que ele comprou. Então, ele decidiu dar um tempo para ela se acalmar até fazer outra visita e ver se ela iria ter uma conversa normal com ele ou tentar encantá-lo novamente. Félix ficou na frente do espelho enquanto trocava seu disfarce atual por outro que seria usado exclusivamente para os jogos. Ele já passou 3 horas, mas ainda não ficou satisfeito com os resultados. Ele estava levando isso a sério porque sabia que era uma questão totalmente diferente de ter um rosto aleatório na OVR. Esse rosto o acompanharia durante toda a sua jornada nos jogos individuais. E a SG apagaria a ele grandes quantias de SC em cada jogo com base em sua reputação e popularidade entre o público. Assim, ele deve escolher uma imagem que lhe traga o maior faturamento, sem divulgar nenhuma informação privada sobre ele. Ele não estava planejando se tornar um idol completo como a maioria dos jogadores do tipo SG Idol. No entanto, ele seria um tolo se não visse tanto dinheiro grátis em sua direção. Ele sabia que em sua trajetória de linhagem, cada moeda importava. Félix parou de se preocupar com criações aleatórias e decidiu procurar no mecanismo de rede VR um rosto para replicar um pouco. Maior que quem é bonito a ponto de ser mortal e viciante. Menor que. Ele imputou essa pergunta na barra de pesquisa e imediatamente obteve milhões de resultados. Ele estudou os rostos daqueles homens bonitos e ficou estalando a língua, maravilhado com quantas poções e tesouros eles tiveram que comer para parecerem assim. Mas ainda assim, ele não encontrou aquele fator X que o diferenciasse dos demais jogadores. Um fator que poucas pessoas tinham, como Asna. Abruptamente, seus olhos brilharam de alegria ao imaginar o rosto de Asna e compará-lo com aquele daqueles homens. Ele descobriu que a beleza deles, na qual gastaram bilhões de moedas, parecia uma merda de cachorro comparada ao rosto natural de Asna. Sem mais delongas, ele perguntou em voz alta em sua mente. Asna se importa em me deixar usar seu rosto como molde para meu disfarce? Mesmo assim, ele não recebeu resposta. Ele esperava isso dela. Se você não repetir em 3 segundos, considerarei isso como sua aprovação. 3, 2, 2,5, 1, 1,5, 1 e 1/4. Quase 1. Com uma voz séria, ele continuou contando lentamente até chegar a 0, mas Asna ainda não respondeu. Félix começou a ficar um pouco assustado com o silêncio dela.
Ele sentiu que, com base em sua personagem, ela definitivamente usaria essa chance para contra-atacar sua afirmação anterior de dizer que via uma beleza melhor do que ela. Afinal, por que se preocupar em perguntar pelo rosto dela se havia pessoas mais bonitas que ela, certo? Mas ela não o fez, o que foi estranho para Félix. Ele verificou a hora em seu bracelete AP e viu que ainda faltava 1 hora para ser teletransportado para o salão de jogos. Então, ele decidiu reentrar em sua consciência e verificar a situação dela. Dentro do lago da consciência, na névoa feita de mansão. Sem palavras e perplexo, Félix olhou para Asna, que retornava à sua forma de espírito flamejante e pairava acima da cama. Ele sabia que ela iria fazer uma birra, mas nunca imaginou que seria tão ruim. Fim do capítulo. Capítulo 90. Entrando no salão de jogos. Félix viu que seus ataques pesados o atingiram depois de ver Asna se comportar assim. Afinal, como uma mulher sem vergonha como ela, que comia insultos no café da manhã, poderia ser afetada por seus comentários. Asna, o que há com você? Félix falou um pouco preocupado enquanto se aproximava dela lentamente. Asna não respondeu à pergunta dele, ela apenas continuou mexendo em cima da cama em absoluto silêncio. Félix mandou-se ao lado dela e suspirou ao ver que ela estava ignorando completamente a existência dele. Asna, não sei se meus insultos são a razão para você se comportar assim ou qualquer outra coisa. No entanto, sinto muito se disse algo que não deveria. Félix se desculpou enquanto inclinava levemente a cabeça sem alarde. Ele pode ser um idiota com ela na maior parte do tempo, já que era assim que era o relacionamento deles, brigando e insultando um ao outro casualmente. Mas se ele realmente a afetasse de alguma forma, não tinha vergonha de pedir desculpas a ela. Na última análise, ela merecia isso como sua parceira e inquilina. Tudo bem, deixo você em paz por enquanto. Tenho um jogo para vencer. Depois de perceber que nada mudou mesmo com seu pedido de desculpas, ele se manifestou e foi embora. Mas depois do jogo, voltarei para ver como você está. Ele acrescentou uma última vez antes de sua forma se dissolver em névoa e retornar ao lago. Na frente do espelho, Félix parou de mudar de disfarce e começou a procurar máscaras na VR Shop. Ele queria usar o rosto de Asna como molde, pois tinha certeza de que sua popularidade superaria a de todos os outros apenas por sua aparência. Mas ele não poderia usá-lo a menos que obtivesse a permissão da Asna. Então ele só poderia usar uma máscara temporariamente no primeiro jogo até romper seu relacionamento com ela. Depois de um tempo, ele escolheu um moletom preto que cobria metade do rosto, mostrando escuridão na metade superior e deixando a metade inferior exposta. Principalmente, apenas a boca e o queixo. Se o moletom com capuz não tivesse um adesivo emoji amarelo sorridente no peito, ele teria parecido um pouco durão. Mas, honestamente, a quem estamos enganando? Félix estava basicamente interessado em entrar no jogo vestindo calça de moletom, tênis branco e, acima de tudo, aquele moletom com capuz. Ele parecia mais estar indo ao supermercado para comprar cigarros e não participar de jogos mortais nos quais poderia perder a vida. Isso servirá por enquanto. Félix clicou em comprar e fechou a loja. Então, ele ficou sentado em silêncio total, tentando sorrir suavemente antes de ser teletransportado para dentro do salão de jogos. Boa noite, candidatos. Um homem magro com uma boca em cada lado do rosto atendeu calorosamente os 50 jogadores únicos que estavam sob ele em um enorme salão bem iluminado. O salão lembrava um pouco os antigos salões de baile, pois tinha um enorme e lindo lustre bem no meio, muitas pinturas penduradas nas paredes e, o mais importante, um palco com um pódio. Félix levantou ligeiramente a cabeça e olhou para o MC deste jogo, que estava atrás do pódio, com uma pitada de surpresa. Nunca pensei que o Marlion de 4 lábios iria comentar para nós. Este jogo está cada vez mais interessante. Como de costume, explicarei os detalhes deste jogo, bem como responderei a quaisquer perguntas que você tenha após minha explicação.
Marlion não perdeu tempo e imediatamente começou sua explicação das regras do jogo que não estavam listadas em todos os detalhes, ou estavam listadas, mas precisavam de um grande esforço para encontrá-las. Vamos começar com a receita de streaming. Atualmente, existem 50 participantes nesta corrida mortal. Com base nas regras da SGA, a receita será dividida em 80% para a aliança e 20% para você. Irritado, Marlion interrompeu sua explicação depois de ver alguns novatos fazerem barulhos descontentes com esse arranjo. Com base em que é que a aliança fica com 80% de uma só vez e nos deixa lutar pelas suas ruínas? Isso mesmo, somos nós que arriscamos nossas vidas aqui. Pelo menos nos dê 1% cada como cortesia básica. TSK, se eu soubesse que a aliança era tão gananciosa, não teria me incomodado em participar. Félix observou com indiferença aqueles novatos fazendo cena pela preguiça de ler todo o contrato do SG. Afinal, tudo sobre o SG estava dentro do contrato, desde que alguém o lesse com atenção, evitaria esse tipo de situação embaraçosa. Exatamente como este caso, já que todo veterano ou novato inteligente riu zombeteiramente enquanto apontava o dedo ou deu um olhar de pena para aqueles bufões, que ficaram pasmos ao ver a situação se desenrolar além de seu roteiro. Eles acreditavam que o acordo de receitas era verdadeiramente injusto para os jogadores. Consequentemente, eles esperavam alguma forma de concordância de seus pares ou pelo menos agiam com indiferença como Félix. Pena que eles tiveram que aprender da maneira mais difícil a respeitar cada contrato que assinam. Pop, 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 pop. Um único estalar de dedos de Marlion explodiu seus cérebros até o esquecimento, matando-os aqui e na vida real. Nenhum único jogador sujou suas roupas com matéria cerebral e sucos que se espalharam por toda parte. Eles sabiam o que estava para acontecer de antemão, portanto, no momento em que aqueles idiotas abriram a boca, colocaram uma distância bastante substancial entre eles. Tudo estava dentro do contrato. Basta lê-lo. Agora que lidamos com as pragas normais, vamos continuar com a nossa explicação. Marlion falou casualmente depois de matar 4 jogadores a sangue frio. No entanto, ninguém se preocupou em denunciá-lo por suas ações. Eles simplesmente o ouviram com concentração, continuando sua explicação de onde ele saiu. E desta vez ninguém o interrompeu. Os 20% serão divididos com base em 3 bases: popularidade, vitória e eliminações. Marlion estendeu 3 dedos e sons. Primeiro, a popularidade. Quanto mais fãs você tiver entre os espectadores, seja ao vivo ou em transmissão, mais porcentagens você ganhará. Ele fechou um dedo. Em segundo lugar, a vitória. Isto é óbvio. Se você ganhar o jogo, receba imediatamente 3% de uma só vez, sem contar o seu aumento de popularidade, é claro. Ele então deixou apenas um dedo e continuou um pouco animado do que antes. Por último, eliminações. Quanto mais você mata, mais excita o jogo para o público. E qualquer um que fizer isso será recompensado com mais receita. Então é melhor você lutar da forma mais brutal possível, caso contrário, mesmo que você ganhe o jogo, sua receita não será tão alta. Marlion disse enquanto sorria assustadoramente apenas com a boca esquerda. Alguns novatos ficaram ainda mais motivados com sua afirmação, mas ainda assim, a maioria apenas esfregou os ouvidos de tédio com essa fraca tentativa de forçá-los a se concentrar na luta e não emergir como campeões. Eles não foram estúpidos em desistir da vitória por apenas alguma receita, embora tenham desejo depois de serem coroados campeões. Honestamente, Marlion nem sequer tinha como alvo os veteranos que eram bem conscientes do seu plano. Mas, os novatos não classificados, virgens, que estavam jogando pela primeira vez. Ele queria que eles procurassem brigas em vez de se esconderem covardemente como a maioria dos novos jogadores faz depois de entrar no jogo. Agora, vamos ver o que você deve esperar do jogo. Marlion não se preocupou mais com a explicação da receita e passou para os detalhes essenciais, que Félix e aqueles veteranos queriam ouvir.
Como somente nesta sala, onde eles poderiam ver o mapa do jogo, as adições ocultas e perguntar sobre as coisas que não entendiam nas regras específicas. Este era o propósito do salão de jogos. Fim do capítulo. A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade fugaz, a experiência enganosa, o julgamento difícil. Hipócrates.